capítulo 4, no começo, falando sobre a unidade da fé, né? E aqui também, na sequência, nós vimos o de 17 até o versículo, até o final, até o versículo 32, nós vimos há um mês atrás, talvez. A gente começou vendo aí, depois resolvemos começar a estudar. Então nós vamos pular esse daí que nós já vimos, né? Quando Paulo fala sobre a questão de que eles não deveriam mais andar como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Lembra? Nós vimos aí há um mês atrás, mais ou menos, nós vimos esse texto, e que eles são obscurecidos de entendimento, a vida de Deus, tal, e não foi assim que nós fomos instruídos. Pelo contrário, ele começa a ensinar algumas formas, né, de nós praticarmos a santidade, né? E ele fala que não somente alguns mandamentos negativos, mas ele também dá o que tem que ser feito de forma positiva, se contrapondo com aquelas nossas ações, os nossos hábitos da vida anterior, da vida de quando nós não conhecemos a Cristo, né? Ele ressalta também que esse ministério entre os gentios foi revelado para ele, né? Que não é para os judeus somente as promessas do Antigo Testamento, mas para todos os seres humanos da face da terra. É uma promessa dada aos judeus e aos gentios, tá? Eles também fazem parte e tem que ser convergido em Jesus todas as coisas, né? Nós vimos isso, e é através da igreja, ou seja, a união de todas as raças, de todos os povos em Jesus Cristo, que agora a sabedoria divina é manifesta nas regiões celestes, entre principados e potestades, né? Nós vimos isso. Então são todos os povos, todas as raças, é Deus salvando e mantendo a raça humana independente da queda do homem, do pecado que entrou na vida humana, né? Em todos os povos, em todas as culturas, haverá representante diante do trono de Deus. É isso que a palavra de Deus nos garante. Nós aí somos aí os representantes do país sul-americano de língua portuguesa, único, né? Brasil, né? Nós estaremos lá pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. A vida da igreja é contemplada em todas as esferas celestiais. A minha vida e a sua vida, a nossa vida é uma expressão de glória a Deus, entende? Isso é importante, é isso que Paulo está falando. Então, nós vimos a unidade do Espírito, vimos essa questão de como praticarmos, né? Deixando a mentira, falha a verdade, e assim vai. Mas ele foi fazendo essas exortações pessoais, e foi isso que a gente viu mais ou menos há um mês atrás. A gente estudou esse texto aqui de Efésios, e nós vamos entrar agora no capítulo 5. Ele termina no 32 dizendo: antes sejam benignos uns para com os outros, compassivos, praticando o perdão, como Deus em Cristo vos perdoou. Sede, capítulo 5, versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: na mesma linha de pensamento, né, em meio a esses mandamentos negativos, não deixa a verdade, não minta, deixa a mentira, não minta, fale a verdade. Em meio a essas proibições negativas, esses mandamentos negativos, não basta somente não falar a mentira, mas você tem que falar a verdade. Também você fica com a boca fechada, não está certo, e assim vai. No meio de tudo isso, ele vai apelar aqui que a gente tenha uma prática de perdão. E no capítulo 5, ele continua abordando a respeito da santidade. Ele continua abordando nessa linha de pensamento, como nós não vimos a semana passada, mas a linha ele vem desenvolvendo em cima do mesmo tema, a santidade de vida. Então,
ele continua com a mesma palavra-chave. Andar, essa é uma palavra-chave nesse meio. Em todo esse trecho, ele vai estar falando assim, né? Sobre andar, porque o que importa é a gente praticar antes de qualquer outra coisa. Ele diz que ele está falando, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. E agora ele põe um padrão acima, como também Cristo. Ele coloca um padrão. Antes, amar o próximo como a si mesmo. O padrão era você. Como você ama você, era o outro padrão. O padrão do Antigo Testamento. Mas quando vem Jesus, lá em João 13, 33 a 35, ele fala, novo mandamento vos dou. Opa! Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E agora, esse é o padrão que Paulo está colocando aqui, que a gente deve ser imitador de Deus, imitar Jesus, nesse padrão de perfeição do amor. É amar o outro acima de a mim mesmo. Você não tem, quando você fala de amar o próximo como a si mesmo, um padrão do Antigo Testamento, você não tem nenhuma religião no mundo que chega próximo disso. Nada. Hinduísmo, shintoísmo, islamismo, você pode. Não tem nada que chega nem perto disso. Quando ele coloca aqui uma outra condição, um padrão, sendo Jesus esse padrão, e a gente tem que imitar na prática, porque é andar que ele fala. Né? Andai em amor, né? Como Cristo nos amou e entregou a si mesmo. Então ele está falando de algo que é muito prático, é um envolvimento prático, não é de boca, nem de intenção, não é abstrato, é prático, é concreto, tá certo? Então é amar dia a dia, amando os nossos familiares, amando as pessoas que trabalham, que nós trabalhamos, amigos de escola, e amando os desconhecidos também, no sentido de fazer o bem. E o que Jesus fez foi uma oferta de sacrifício a Deus. É o que ele está falando na sequência, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. No Torá, essa história de aroma suave se referia às ofertas de sacrifício que eram feitas quando não havia derramamento de sangue. Quando a gente começa a pensar sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, a gente fica até meio horrorizado, porque era derramamento de sangue mesmo, constante o tempo todo, por conta da expressão da gravidade do nosso pecado. E o sangue, a pessoa levava o boi ou levava a ovelha para o sacrifício, e o sangue era coletado e era espargido sobre as pessoas. Você tem noção de como era chocante essa cerimônia que Deus ordena entre os hebreus? E quando ele está falando aqui, e Jesus, sim, mas quando ele fala de uma oblação que não envolve derramamento de sangue, seu e meu. Por quê? Porque Jesus já derramou. Jesus derramou o sangue, e o meu sangue não seria aceito por vocês. Então não envolve essa oferta de sacrifício que é aroma suave para Deus hoje. Ele está servindo você. É você que está servindo o irmão da igreja. São ofertas que são aroma suave e não envolve derramamento de sangue, porque seu sangue não seria aceito, e nem o meu. Só de Jesus foi assim, poderia ser assim. Então, é disso que ele está falando, é esse serviço de amor entre nós, entre a igreja, é eu estar suportando, dando suporte, ajudando o meu irmão na caminhada com Deus, ajudando na necessidade também, socorro na necessidade, ajudando em todos os sentidos. É disso que ele está falando.
um aroma suave que sobe até Deus e Ele recebe, porque quando você estiver fazendo isso pelo seu irmão, pelo seu próximo, você está fazendo isso para Deus. Então é uma oferta, esse sacrifício a Deus, é aroma suave. Então isso que é andar, é a gente andar fazendo o bem, é a gente andar edificando o irmão, é a gente não com maledicência, mas a gente falar coisas boas que edifiquem os outros, tá certo? Então isso que é evidenciar um sacrifício agradável ao Senhor, quando eu estou pensando no meu irmão, naquilo que eu estou fazendo, evidenciando valores que são permanentes, evidenciando na mente daqueles que vivem na vaidade dos pensamentos, Jesus, evidenciando, pregando a palavra de Deus, pregando isso ao serviço, que sobe aroma suave. Para isso que nós somos chamados, tá certo? Portanto, ele indica uma conclusão do que foi dito anteriormente. Tudo que ele foi dito, aquele sacrifício de você procurar fazer o que é certo, procurar fazer o que é correto, não mentir, não furtar, né? não falar palavras torpes e tudo mais, não entristecer o espírito, não ter amargura, cólera, ira, blasfêmias, tudo isso aí como oferta suave, porque quando você está fazendo isso, você está fazendo a Deus. É isso que Ele quer, que a nossa prática seja em santidade de vida, que a gente evidencie o Deus que de fato habita em nós, e não deixe o seu hábito errado, de quando você era gentil, de quando você não conhecia Jesus, não conhecia a sua palavra, não deixa isso dominar a sua vida, mas você passa a praticar aquilo que Deus, aquelas obras que Deus nos criou para que nós praticássemos. No 3, ele vai falar assim, que a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com essas palavras, com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane com palavras vãs. Então, isso daqui é impundicícia, aquilo que não é pudico, impudícuo. Impundicícia é aquilo que não é puro, é a impundicícia, é a imoralidade, é disso que ele está falando. Então, nenhuma impundicícia, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vocês, como convém a santos, nem conversação torpe é aquela conversação que tem um mau cheiro, que não é uma conversação corrompida, distorcida, conversação obscena, conversação torpe, nem palavras vãs, palavras vazias que não levam nenhum proveito a quem ouve, chocarrices, zombarias, nem zombarias, né? O que a gente chamou de bullying, né? É zombaria, você começa a satirizar uma pessoa por alguma coisa que ela tenha feito, por alguma coisa que ela seja, né? É uma chacota, né? Chocarrices. Então, nem se nomeia entre vocês isso, ninguém vos engane, porque não é por isso que Deus derrama sua ira sobre os filhos da desobediência.
E Deus não faz acepção de pessoas. A gente colhe consequências quando a gente age dessa forma. Ele não faz acepção de pessoas. Então, nesses versos aqui, o Paulo está destacando a pureza moral, né? A pureza que vai além ainda das práticas, né? Que você está fazendo assim de uma forma abstrata, uma pureza moral que também é importante para nós cultivarmos. E roubo, mentira, ira, blasfêmia, agora essa questão da impureza e da conversação torpe e da chucarice e antes, pelo contrário, ações de graças. A gente tem que estar grato e sempre você vai encontrar um motivo de gratidão na sua vida. A gente esquece fácil, né? Bênçãos que Deus nos concede, saúde, né? Rapidamente a gente esquece essas coisas. No versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, ninguém vos engane. Portanto, não sejais participantes com eles. Então, quando a gente está conversando lá no nosso trabalho, a gente precisa tomar cuidado, porque tudo o que você faz, tudo que você fala, tem antenas ligadas. As pessoas que estão ao redor, elas estão vendo. E você pode acreditar que o que você está fazendo, vai falar mais alto do que você verbalizar. Então tudo isso, quando você está com pessoas, os filhos da desobediência, quando você está entre pessoas que não são crentes e estão agindo de uma forma, não entra nessa junto. Não sejais participantes com eles. Porque antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Então deixa refletir Deus com as pessoas. Reflete Deus com as pessoas. Mas não é para você não ter relacionamento com os não crentes. Né? E às vezes a gente confunde isso, né? Essa ministração das pessoas tem que ser contida no sentido de você expressar a verdade e não nada além. Então vai vendo, porque essa é a verdade na sua vida agora. A verdade na sua vida não é chocarrice, não é impudicícia, não é conversação torpe, essa é a verdade da sua vida. E quando você passa a viver de uma forma que as pessoas consigam ver Deus e como Ele faz diferença na sua vida, nossa, as pessoas têm um outro procedimento. Quando a pessoa fala palavrão, não pensa no seu filho, já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo várias vezes. A pessoa fala palavrão, ela fala, olha, por mim, eu acho que para você que é ruim. A pessoa pede desculpa. Já viu isso? Já vivenciaram isso? Então a gente não deve partilhar desse estilo de vida pecaminoso que as pessoas fazem. É claro que você peca. É claro que em pensamento nós pecamos, né? Mesmo em pensamento, é claro que você peca. E às vezes você fala alguma coisa lá, uma palavra lá que não seja adequada, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E não faça mais, antes fale palavras que edificam as pessoas, tá? Versículo 8: outrora eres trevas, porém agora sois luz, andai como filhos da luz. Nós não damos uma de santinho, nós procuramos fazer as coisas certas, porque esse é o meu alvo, é fazer tudo certo, né? Eu não consigo, mas é o meu alvo, tem que ser o nosso alvo. Vamos dizer, é uma forma de colocar como desejo na nossa vida diária agir o mais certo possível, o mais corretamente possível, porque isso vai refletir Deus para as pessoas. Andar como filhos da luz.
andai, novamente, prática diária. O fruto da luz, ele é o oposto ao fruto das trevas. As trevas envolvem a nossa vida anterior, nós éramos trevas, né? Mas o fruto da luz, ele reverte em benefícios, em bondade, que Deus transmite através de você. Olha só que responsabilidade tremenda. Olha que responsabilidade. As pessoas que estão ao seu redor, elas têm que ser beneficiadas com a sua presença, entende isso? Não é só com a mensagem que você fala, e a mensagem é importante. A proclamação é importante verbalmente. Você precisa falar de Jesus aos seus parentes, aqueles que não conhecem Jesus, e também aos seus amigos de trabalho, aos amigos lá da escola, do estudo, todo mundo que estiver ao seu redor. Tem que falar de Jesus. Eu não vou lá, eu não fui lá para o outro lado do mundo para pregar Jesus, né? Não sou um missionário transcultural, nem você. Nós tivemos aqui o Aron, que veio lá dos Estados Unidos para cá pregar o Evangelho, também é um missionário. Mas nós temos que falar de Jesus com todo mundo que está ao nosso redor. E se puder, eu ajudar o missionário que está indo lá para o outro lado do mundo, porque a minha ordem é para pregar tanto em Jerusalém, no lugar onde eu estou, como na Judéia, em São Paulo, em Santos, na Samaria, lá em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e até os confins da terra, tanto um como o outro. Eu sou chamado a pregar ao mesmo tempo. Como é que eu faço isso? Se eu não posso ir, eu mando alguém. A igreja precisa ser envolvida com missões. A gente precisa cuidar de irmãos que eu não fui, mas um irmão foi. E eu vou ajudar ele lá do outro lado do mundo. E o texto aqui, ele vai falando: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes você tem que ter o fruto da luz, que consiste em toda a bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Porque o que eles fazem, os das trevas, em oculto, o só referia para eu lembro que eu falei para você que o ocultismo, que isso é um princípio. Se eu não posso, é um princípio de procedimento. Se eu não posso fazer isso abertamente, eu não vou fazer escondido. Isso é um princípio, porque esse oculto tem a ver com o diabo, que age nas trevas, onde não ficam claras as coisas. Então a gente precisa tomar muito cuidado que isso seja um princípio para a nossa vida. Não é se eu posso agir assim agora, eu posso agir assim de noite, no escuro ou na luz. Se eu não posso agir dessa forma, então não há retidão nessas ações. Então o que eles fazem no oculto só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Quando você está pregando o Evangelho, quando você está vivendo corretamente, o ambiente se transforma. Como eu falei, a pessoa fala palavrão e pede desculpa para você. O seu ambiente se transforma porque as obras das trevas se manifestam. Não tem acordo, se manifesta. E a pessoa passa a se conter. Ela não mudou o pensamento ainda, não houve o arrependimento e a conversão, mas aquilo influencia. A igreja é para influenciar, a igreja é para isso, é sal e luz. Sal porque conserva a retidão da humanidade. A igreja está aqui por isso. Por que você está aqui? Você já pensou? Já aceitei Jesus, já estou salvo. Por que para o céu? Por que não? Não, vamos embora para o céu. Viver lá é muito melhor, não tenho dúvida disso. Mas nós estamos aqui porque nós precisamos saudar, e precisam outras pessoas
se achegarem ao Senhor. E vai ser você o instrumento. Os anjos fizeram, mas Deus falou, é Ele que foi salvo que vai transmitir a salvação. E jogou essa missão para mim e para você. E não é só falando, você entende isso? Vivendo no dia a dia, no meio das pessoas. Sal, a gente não põe aqui, né? Esse negócio da igreja aqui é legal, nós precisamos desse culto público, estarmos juntos, a gente se alimenta, a gente cresce com os irmãos, com o testemunho, com partilhar a palavra, cantando junto, a gente cresce com isso. Mas nós somos chamados para fora. É lá, né? Os discípulos chegaram lá em cima, no monte, oh Senhor, né? Transfiguração, bom é que estamos aqui, façamos uma tela para Moisés, para Elias e para o Senhor, e vamos continuar aqui, está uma delícia isso aqui, é muito legal a gente estar aqui partilhando a palavra, estudando a palavra, mas Jesus fala, não, vamos descer, que lá no pé do monte a gente já tem demônio para expelir. Entende? É isso. Nós temos uma missão lá, e vamos para lá, não é vamos ficar aqui nas três tendas. E ele fala então, acorda, desperta você que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede, quando você faz isso, é isso que você está dizendo para as pessoas, acorda meu. Que vida é essa que você está levando? Ele olha para você e fica impressionado. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É isso, você é esse iluminado por Cristo no meio desse povo. E ele também é chamado pelo teu testemunho de vida e de verdade falada. Pelo seu testemunho ele é despertado por Cristo. Cristo ilumina ele também, esclarece ele também. Portanto, vede prudentemente como andares. Então, por isso, por causa disso, veja como você está andando, como eu estou andando. Cada um vê como é que você está andando no dia a dia. Não como necios, e sim como sábios. Isso aqui é uma estrofe de um hino, né? Cristo te iluminará, levanta-te dentre os mortos, né? Que foi cantado provavelmente no primeiro século, e baseia-se na passagem de Isaías. Um chamado para estar alerta e não dormir no ponto, uma lâmpada ambulante. Você é isso, você é luz entre os gentios, aqueles que não conhecem a Jesus. Você é sal da terra e luz no mundo. Percebe? Ande na luz, não durma. Remindo o tempo. Remindo o tempo. Os dias são maus e a gente tem pouco tempo. Da ontem eu era adolescente. Remindo o tempo. Os dias passam rápidos e são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Gente, nós estamos em um corpo, não é a minha vontade que tem que ser feita. Eu não sou o centro do universo, você também não. Há um só Deus, Ele não é você, Ele não é você. A gente tem essa tendência de querer ser como Deus. Por que será? Eu fui enganado lá no passado e comprei isso como um estilo de vida para mim. Muda essa coisa, porque temos um Senhor e a vontade dele que nós vamos fazer. Ele que é o proprietário, nós vimos, ele é o dono de tudo o que existe. Ele é o Senhor e a vontade dele que tem que ser feita. E ele é o Senhor da igreja. Faça-se a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Lá no céu a vontade de Deus é feita, aqui não. Eu estou aqui para justamente publicar,
realizar, praticar a vontade do Senhor. Porque é essa vontade que importa, isso é que dá ordem ao caos que nós estamos vivendo. É por causa disso que nós estamos aqui. Senão eu e você já tínhamos sido arrebatados aí, ou morrido, não sei, para ir para a glória. Por essa razão, não nos torneis insensatos, procurar compreender qual a vontade do Senhor. Você vê que o procurar e compreender envolve esforço, tá certo? Está entendendo isso? O praticar também, arranca, né? Lá atrás, deixa a mentira, não falar, procura não falar mentira, tá certo? Fale a verdade, no lugar de falar mentira, fale a verdade. Claro que você não precisa ser grosseiro com a verdade. Você pode falar de um jeito, pode falar de outro, né? Fala do jeito certo, a verdade, tá? E nós somos meros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Fazer a coisa certa, do jeito certo, é a vontade de Deus para nós. Alguém que está consciente das suas ações e sabendo o que está fazendo, servindo ao Senhor. Eu não sirvo ao Senhor, eu não faço o bem, eu não pratico a coisa certa, eu não busco acertar nas minhas ações para ser salvo. Eu já sou salvo. Você já é salvo. Faça isso para que esse seu sacrifício de louvor chegue ao trono de graça com um aroma suave. São sacrifícios que não demandam o derramamento de sangue. Por que eu não faço? Ele é digno de todo louvor e toda adoração e toda oferta de sacrifício, inclusive de sangue. Ele é digno. E nós deixamos essa oportunidade de glorificar o nosso Deus com as nossas ações e de glorificar o nosso Deus com a pregação do Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. O mundo não está nem aí com a vontade de Deus, mas eu e você estamos. O mundo não está nem aí, mas a nossa vida vai dizer para ele que ele está errado. Percebe? Conhecer e fazer a vontade de Deus é o nosso alvo, e nós demanda esforço, procurar compreender com a razão, porque essa mudança se processa na mente, ela começa na razão e depois vai para as nossas ações, e todo o nosso ser se dobra diante daquele que é o Senhor, a nossa vontade. Quando Pedro fala para os presbíteros pastorearem, lá em 2 Pedro 5, ele fala pastorear a igreja de Deus, o rebanho de Deus, não como dominadores. Por que ele fala isso? Ele estava falando a presbíteros, ele estava falando a liderança pastoral da igreja primitiva, a liderança da igreja, liderança pastoral, os presbíteros da igreja. Ele está falando para aqueles que são líderes da igreja. E por que ele está falando não como dominadores? Porque quem tem domínio é o proprietário. Pastores, presbíteros não têm domínio sobre a igreja. No domínio, o que vale é a vontade. Presbíteros não têm essa vontade, são eles também submissos à vontade daquele que é o proprietário. Se eu tenho um carro e empresto para você, meu irmão, e você vai viajar com ele, você, pelo menos é assim como eu vou dizer, como eu penso, se o aluno me inverter, se você me empresta o seu carro, eu vou viajar com ele, eu vou ficar extremamente preocupado, porque eu não posso ganhar o carro, eu vou ficar extremamente preocupado com o carro que você me emprestou, porque eu não sou o proprietário. Se eu fosse proprietário, se bater, bateu, se arranhou, tudo
tudo bem, eu vou tentar não arranhar, mas eu não fico com a mesma preocupação, não é o mesmo nível. Você já teve? Eu já tive já. Na minha lua de mel, eu emprestava um carro para eu viajar. Faz tempo, né? Mas eu lembrando aqui. Mas eu já tive algumas vezes, teve outros casos também, de eu ficar com o carro emprestado. E gente, eu fiquei preocupado, porque pode acontecer alguma coisa que a gente nem imagina, mas a pessoa está contando com isso, mas eu não estou contando com isso, não pode acontecer nada para mim, porque não é meu. Você entende isso? O rebanho não é de pastores, o rebanho é de Deus. Eu não sou proprietário. Pastores não são donos da igreja. Quando se fala em domínio, quem é que tem o domínio? Jesus, é o Senhor, Ele que tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Ele é quem me criou e criou a você. Ele tem o domínio. A mim importa seguir as suas leis. A você importa seguir as suas leis, a sua vontade, a vontade dele. Para mim importa reconhecer a vontade dele. Eu preciso conhecer, porque senão eu vou estar achando, eu acho que isso aqui é a vontade de Deus, estou fazendo uma bobagem lá, completamente contrária à vontade de Deus. Então eu preciso conhecer a vontade de Deus, para poder então fazer a vontade de Deus. E isso se torna uma oferta de sacrifício agradável ao Senhor, porque eu estou fazendo consciente, eu estou fazendo para agradá-lo, porque eu quero servi-lo e me apraz servir o meu Senhor. Você entende essa diferença? Por isso que ele fala, pastorear a rebanho de Deus não como dominadores, porque você não tem o domínio. Líder nenhum tem domínio sobre a igreja. Somos rebanho, eu e você. Percebe? Quem tem o domínio é o Senhor, e a nós cabe fazer a sua vontade, né? Como administrador, eu posso indicar algumas direções em algum momento, né? O administrador, administra, é o cara que é ministro, portanto ele é servo, e o ad é que vem da palavra de governo. Existe uma atuação de liderança servindo. É isso que faz um administrador, servindo ao Senhor e servindo aos administrados. Nós somos isso, não mais do que isso. Então está cheio do Espírito Santo aqui, né? Que é a sequência do texto: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A gente está cheio do Espírito, a gente está pleno, com a plenitude do Espírito Santo em nossa vida. É permitir que Ele encha minha mente, a minha vontade, todo o meu ser. Tem a ver com o contrário da bebida. A bebida tira o controle de você, né? Nós tivemos um procedimento consciente, conversado, eu e a posição, de nunca trazermos bebida alcoólica para dentro de casa. Pela misericórdia de Deus, a gente conseguiu fazer isso. Por conta dos nossos filhos. Nós tivemos, meus pais não, a Conceição teve, o pai teve problema de bebida, né? E foi negativamente marcante para a vida dela essa questão. Meus pais não, meus pais eram cristãos, convertidos e tal, mas tios, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe, foram tragados pela bebida alcoólica. E eu quero falar isso para vocês, que valeu. A gente não sabe como a gente não sabe nada, né? Tem gente que fala que assim, o filho vai beber, a gente fica preocupado com essas coisas, porque pode passar assim, eu não sei nada, né? A gente pode passar na nossa genética, na nossa biologia, não sei, passar alguma coisa. Nós estamos um pouco preocupados com isso, porque temos muitos parentes aí, anteriores aí a nós, alguns já partiram, que tinha essa dificuldade, e essa é uma preocupação nossa, né? Nossos filhos, tranquilo, nenhum problema com bebida.
Não-vos embriagueis, porque o vinho tira o teu autocontrole, a bebida, seja o vinho ou qualquer outra forma de bebida, tira o seu autocontrole. Disso que ele está falando, que você precisa ter controle, e o Espírito Santo é que te dá controle. É o Espírito Santo, inclusive sobre a tua inclinação da carne, ele te dá controle. Então nós precisamos se encher do Espírito, não é do vinho, da bebida, porque o Espírito Santo transforma inclusive o nosso comportamento, o nosso modo de agir. E o verbo aqui está em ato contínuo. É necessário que eu viva me enchendo do Espírito. É um gerundismo necessário em relação ao Espírito de Deus. Não é enchei-vos, é enchendo-vos. A palavra traduzida certa no grego, enchendo-vos, é o tempo todo você buscando isso. Então você pecou, tem lá remédio. Se alguém pecou, lá em 1 João, confessa o pecado, porque isso entristece o Espírito de Deus. Então confessa o pecado e volta à plenitude. Se você quer que alguém aceite Jesus por seu intermédio, meu irmão, esteja cheio do Espírito Santo no momento em que você vai a boca. Seja cheio do Espírito Santo sempre que você puder continuar ao lado dele, porque só assim, porque você não convence. Deixa eu te explicar uma coisa: você nem eu convence ninguém de coisa alguma, muito menos de que ele é um pecador e precisa de salvação. O Espírito Santo vai convencer a pessoa através da sua vida, usando o seu testemunho de vida para aquela pessoa. E esse verbo, enchendo-vos, é necessário, é o tempo todo deixando-se revestir-se do Espírito, para que você dê um testemunho eficaz. Mas não é só para isso, para adoração a Deus. Você vai adorar a Deus, e a sua adoração será um aroma suave para o serviço aos outros da igreja, o serviço às pessoas, para você resistir tentações, e assim vai embora. Então está cheio do Espírito. Está cheio do Espírito. Não não vem através de um ritual. Não vem através de um cargo que eu ocupo na igreja. Não existe um ritual de iniciação para que Deus me encha do Espírito. Percebe isso? Encher-se do Espírito é algo que eu vou me dedicar a isso, e vou constantemente, envolve esforço em fazer a vontade de Deus. É uma experiência pessoal. Você precisa viver a vontade de Deus, para que o teu Espírito Santo controle as suas ações em favor das boas obras de Cristo, justiça nossa. Então, Paulo, ele conclui aqui falando isso, que você vai se encher do Espírito falando entre vós. Está vendo? Como é que se enche do Espírito? Não, tem que fazer um ritual lá e tal, imposição de mãos, tudo isso a gente faz, né? Mas não é isso, é eu, na minha vontade, me dobrando ao Senhor, e falando entre vós com salmos. Então, quando a gente começa a louvar a Deus, a glorificar o nome de Deus, né, no nosso coração, né, com cânticos espirituais, com palavras de edificação, o próximo é quando a gente enche do Espírito Santo, dando graças a Deus por tudo que Ele tem feito, pela sua bondade, em nome de Jesus. E aí vem o âmago do resultado, vem a principal ação, as principais ações que são resultados de nós estarmos cheios do Espírito Santo. Ele conclui, Paulo, essa sessão aqui, usando uma expressão que vai trazer muito sentido na nossa vida em tudo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, por causa do meu serviço a Cristo. Não é por causa de você, e você também não faça isso por causa de mim. Faça isso porque Jesus é o seu Senhor, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
Esse é o âmago da vida cristã. Essa sujeição mútua. Eu não sou superior a você, e você não é superior a mim. Somos absolutamente iguais e temos Deus como nosso Pai, absoluta condição de igualdade. Amém? Nossa sequência vai ser um padrão também de vida familiar, um padrão de vida na batalha contra as forças malignas, que a gente vai ver na sequência, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo, por causa da nossa fé e do nosso Senhor que está como cabeça da igreja, é que nós nos sujeitamos uns aos outros. Que a gente possa ser a pessoa do equilíbrio nesse momento, nesses dias que nós estamos vivenciando imediatamente antes das eleições. Se for aquele que eu queria, está bem. Se não for, está bem também. Tá bom, irmãos? Eu vejo muitos zaps, eu tenho zap de faculdade, de lógica, de um monte de lugar aí, e a gente vê que há um certo, mesmo no meio cristão, não se deixa levar por isso. Eu não sei, eu tenho uma opinião de quem eu acho que deveria ser, mas eu posso estar errado, né? E lembrar que não é a minha vontade, é a de Deus que vai prevalecer. E ponto final, meu irmão. E louvado seja o nome dele. Por minha vontade, acho que não cabe um dos dois aí. Mas está tudo bem. Nem sei se teria algum entre os 7 que por minha vontade ficasse. Na realidade, a gente está sabendo que Deus está no controle. E isso é o que importa para nós. Tá certo? E vamos continuar. Que a gente tenha palavras sábias, temperadas. Não se deixa levar pelo clima. Isso é que é importante. Porque em nós eles veem a estabilidade de Cristo, o sal e a luz do mundo. Ok? E é isso que a gente tem que pensar para nos conduzir nesses dias. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Fala, Deus, ao nosso coração, que a gente possa te servir em sujeição aos nossos irmãos, que a gente possa te servir em sujeição à tua palavra, em sujeição à tua vontade, e a tua vontade é que deve regir a nossa vida. Nos ajuda a compreendê-la, nos ajuda, Deus, a entender. Ajuda a nossa alma. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o último cântico.